Não me viu lutando com o urso e o leão. Nos momentos de solidão, não dá nada por mim. A paz do Senhor, povo de Deus, é chegado nos momentos mais importantes da minha carreira com o Espírito Santo. Um momento tão aguardado, nós temos orado, jejuado, nos consagrado por esse momento, que é o momento da estreia, daquilo que o Senhor tem determinado na minha vida, daquilo que Ele tem me abençoado para realizar, que é apregoar o seu Evangelho. Nós estaremos estreando, o meu programa se chama Sobrenatural. E a palavra revelada do nosso dia é Ezequiel, capítulo 37, do verso de número 1 ao verso de número 4. Diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, e me levou o Senhor em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Fez-me passar ao redor deles, e eis que eram muitíssimos sobre o campo, e sequíssimos sobre maneira. E me disse: filho do homem, poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. E ele me disse então: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A primeira revelação dessa palavra traz para nós de algo sobrenatural. É que Ezequiel vai começar a descrever nesse capítulo que o Espírito do Senhor o conduz até um vale. O Espírito do Senhor leva a Ezequiel, o Espírito do Senhor, a mão do Senhor toma Ezequiel da sua zona de conforto naquele momento e o leva para uma visão, leva para uma amplitude de fé, para um momento de comunhão, um momento sobrenatural com Deus. Primeira revelação dessa palavra: nós temos que estar à disposição do Espírito Santo. Nós temos que estar à disposição do nosso oleiro. O oleiro, ele manda o vaso descer a qualquer momento, o vaso não sabe. Como a palavra diz lá em Jeremias, no capítulo 18, ele disse: desce à casa do oleiro. E aí ele começou a mostrar acerca do vaso. Isso mostra que o vaso estava à disposição do oleiro naquele momento. E nesse momento aqui na palavra em Ezequiel, o próprio profeta estava à disposição do Espírito Santo. Deus tomou Ezequiel, a Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre ele, o seu Espírito conduziu, assim como o nosso Senhor foi conduzido pelo Espírito ao deserto quando foi tentado por Satanás. Deus agora dá uma visão para Ezequiel e ele contempla uma espécie de cemitério, uma espécie de vale, uma espécie de um local onde não havia vida, de um local onde havia desesperança, de um local onde havia a dor. Se nós formos olhar e ver a fundo como a fé nos mostra essa palavra, a Bíblia vai dizer que esses ossos eram sequíssimos. Os ossos, quando sequíssimos, quando tocados, pressionados, eles esfarelam. E tem pessoas vivendo desta maneira. Deus estava dando uma visão futura para Ezequiel, porque eu e você, profetas desse tempo, sabemos que tem pessoas que estão assim, estão mortas espiritualmente, estão secas por dentro. Qualquer toque faz os seus ossos esfarelarem, qualquer toque faz com que elas se destruam, mas o nosso Deus é um Deus de vida. A Bíblia vai dizer que ele fala para Ezequiel: ande ao redor desses ossos. Deus deu uma ordem para ele, para que ele tivesse a amplitude, ele conhecesse todo aquele ambiente. O cristão tem que entender que o momento de adversidade não é para questionar com Deus, não é só para adorar a Deus, é para você entender o seu momento com Deus. Deus queria que Ezequiel conhecesse cada detalhe daquele vale, e por isso foi a ordem de rodear. O mesmo aconteceu com o povo liderado por Josué, quando iriam para a derrubada do muro de Jericó. Deus deu uma ordem para eles: em 6 dias vocês vão dar uma volta, no 7º dia vocês vão dar 7 voltas, e após as 7 voltas tocarão as buzinas de chifre de carneiro, e o povo soará um grito, e assim a muralha caiu. O nosso Deus nos dá esse tipo de instrução para que nós possamos conhecer o nosso momento, porque tem pessoas que passam pelo momento difícil e não sabem o porquê, não sabem para que Deus está realizando aquilo. Deus queria que Ezequiel entendesse a chamada dele em primeiro lugar. Deus não chamou a Ezequiel para olhar para um irmão, trazer somente uma palavra de amor. Deus chamou a Ezequiel para levantar aquele que estava abatido.
Deus chamou a Ezequiel para trazer palavras de ânimo, e ali, todos os ossos, eu creio que muitos ali já esfarelados, outros ainda em fase mais uniforme, e agora Ezequiel olha para aquele vale, analisa aquela situação, e Deus faz uma pergunta para ele: poderão reviver estes ossos? E Ezequiel muito sabiamente diz ao Senhor: Senhor dos céus. Deus, Ele é soberano. A Bíblia diz que Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Sendo onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Sendo onipotente, Ele tem todo o poder. E sendo onipresente, Ele está em todo lugar. Ezequiel sabia que mesmo rodeando aquele vale, aparentemente sozinho, eu repito, aparentemente, o Senhor estava com ele, porque a Bíblia confirma que foi o Espírito quem levou. Nós, profetas desse tempo, temos que tomar esse tipo de atitude, de sermos conduzidos pelo Espírito Santo e ter a ciência de que Ele é conosco. Quantas vezes o Senhor nos coloca em situações adversas e nós, mesmo sendo profetas, olhamos para trás, decidimos não agir, mas a ordem de Deus para Ezequiel é: profetiza. E naquele momento, Ezequiel diz àqueles ossos: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmãos, todos nós sabemos, e não é segredo para ninguém, isso é muito óbvio, que ossos não podem ouvir. Mas a diferença do homem carnal para o homem espiritual é que o homem carnal discerne as coisas da carne e o homem espiritual discerne as coisas do Espírito. Ezequiel estava ali vendo aquela situação, ele profetizava para ossos, mas ele não via mais ossos. É isso que nós precisamos entender. Profeta precisa enxergar a situação diferenciada. Profeta precisa enxergar a situação mudada, e é para isso que Deus chamou a mim e a você. O sobrenatural de Deus na vida de Ezequiel naquele momento foi mostrar que acima dele havia um Deus poderoso que honrava as palavras dele, e pela palavra que ele liberou, cresceram nervos, cresceram carne, cresceu pele, e ao profetizar pela segunda vez, Deus lhe liberou o fôlego de vida. O que nós precisamos entender nesta hora é a nossa chamada, o sobrenatural de Deus na nossa chamada. Eu não estou falando para pessoas derrotadas, eu estou falando para cristãos que são mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu estou falando para você que vive um momento de escassez na sua chamada. Eu determino vida sobre a sua chamada. Se você não pregar, você vai voltar a pregar. Se você não cantava, você vai voltar a adorar, e pessoas vão se render aos pés do nosso Senhor. Eu determino vida nesse momento de escassez no meio da sua família. A nossa família é do Senhor. Eu determino vida sobre o seu ministério. Eu determino vida na sua igreja, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua vida profissional, estudantil. Eu determino vida, pois como profeta da casa do Senhor, ainda sem conhecer a sua situação, pela fé que uma vez me foi dada, eu posso contemplar essa situação mudar. Então que você receba a vida nesse momento, e eu profetizo e determino com a autoridade que a mim foi concedida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você guarde esta palavra, não abandone jamais a sua fé e creia que Deus tem algo poderoso para realizar acerca do teu ministério. Em nome de Jesus. Ninguém se perderá. Não sou de correr da guerra, já vivi momentos piores. Posso até me ferir, mas eu mato esse gigante. Tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti. Em nome do Deus vivo, declaro a falência do inferno e a frustração dos seus projetos contra mim. Quem pensou que ia celebrar minha derrota vai ouvir o brado da minha vitória. Eu posso até me ferir, mas eu mato esse gigante.